Deus é bom. Nós queremos agradecer a todos que aqui se encontram, que aqui estão hoje para esta celebração especial, para essa comunhão especial que nós teremos. É interessante que no relato do apóstolo Paulo a respeito da ceia do Senhor, na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, diz: depois de haverem ceado, tomou também o pão e o cálice. Quando Cristo instituiu a ceia naquele dia, eles haviam ceado, eles haviam tido uma comunhão. Nós faremos a coisa um pouco inversa aqui. Nós primeiro tomaremos do pão e tomaremos do cálice e depois cearemos todos juntos, comeremos todos juntos, teremos essa comunhão especial no Senhor. Estamos nesse período que se chama Semana Santa. E é interessante que a Semana Santa, para a maior parte de nós, se resume ao final de semana. À sexta-feira, ao sábado e ao domingo. Mas, na realidade, a Semana Santa é uma semana inteira. E tudo começou naqueles 7 últimos dias de vida do Senhor Jesus Cristo, quando ele se dirigia para Jerusalém. E no domingo, que antecede ao domingo da ressurreição, Cristo entrou em Jerusalém. Esse é o domingo que a igreja, na sua tradição, chama de domingo de Ramos, porque Jesus foi saudado, bendito que vem em nome do Senhor, com ramos e com as vestes sendo colocadas pelo caminho. E hoje nós queremos aqui dizer ao Senhor: bendito o que vem em nome do Senhor. E que tenhamos realmente a presença do Senhor, que Ele esteja no nosso meio, que haja a manifestação da pessoa e do poder do Espírito Santo. Apenas para uma breve meditação na palavra, eu gostaria de convidar a você a abrir a sua Bíblia na epístola do apóstolo Paulo aos Romanos. Deixe-me pegar aqui. Epístola do apóstolo Paulo aos Romanos. Versículo de número 21. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12 e versículo de número 21. Amado e querido Deus, ajuda-nos aqui pelas misericórdias de Cristo a entregarmos a Tua palavra segundo a Tua santa e bendita vontade. Fala, Senhor, a cada um de nós, fala, Senhor, com todos nós, que ouçamos a doce voz do Espírito Santo, a falar a nós, Senhor, da parte de Deus, que esta palavra caia em bom solo e produza abundantemente em nossas vidas, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. O apóstolo Paulo, falando aos Efésios, citando sobre a armadura de Deus, a armadura do cristão, ele fala sobre a couraça da justiça.
Nenhum guerreiro romano no mundo antigo iria para uma batalha sem esta peça essencial que era a couraça. A couraça visava proteger os órgãos vitais de uma pessoa, especialmente o seu coração. E eu creio que a couraça da justiça visa nos proteger, especialmente o nosso coração. A Bíblia diz, sobre tudo que você deve guardar, sobre tudo que você deve proteger, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Guarda o teu coração. Mas vivemos em um tempo difícil, em um tempo em que há, infelizmente, não apenas em nossa nação, mas existe ao redor do mundo, em diferentes culturas, em diferentes realidades, em diferentes nações, um discurso, quando não uma propaganda, do ódio, o mal. E nós temos que vencer o mal. Nós temos que derrotar o mal. E a Bíblia diz, vence o mal. Essa é uma ordenança neotestamentária a todos nós que fazemos parte do corpo de Cristo, da Igreja do Senhor Jesus. Vence o mal. E o texto completo é tão interessante quando Paulo diz, no versículo de número 19, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, e se tiver sede, dá-lhe de beber, porque, fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Biblicamente, só há uma maneira de vencer o mal. Você vence o mal com o bem. Você não pode vencer o mal com outro mal, pois aí você apenas fortaleceria o mal, você multiplicaria o mal. E esse é que é o grande problema que encontramos muitas vezes em nossa vida. Até mesmo quando lemos um texto como esse. Um texto como esse que diz, a ninguém devemos pagar mal com o mal. Antes, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo assim, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. E sabe o que muita gente boa, gente dentro da igreja, quando lê um versículo desse, fala, que bom, eu vou tratar bem essa pessoa, porque aí vai ter brasas vivas sobre a sua cabeça. E só nesse sentimento já somos maus, já somos perversos. Só nesse sentimento já somos ruins. Por quê? Porque nós temos que entender o seguinte, nós temos que compreender que isso está aqui dentro de um contexto que talvez nós não venhamos a compreender. O apóstolo Paulo tira isso do livro de Provérbios, que diz, faze o bem e amontoarás brasas vivas sobre a cabeça do teu inimigo. Então, o que significava isto? Para nós, hoje, fica algo muito literal, e parece que vamos fazer algo para queimar alguém.
Olha, a Bíblia não está dizendo para você queimar ninguém. Amém? Isso não é fazer o bem. Isso é no intuito de alguém fazer o mal, como nós somos. Você sabe que esse é um dos textos, talvez, mais mal compreendidos, mal entendidos das Sagradas Escrituras. Porque nós imaginamos algo como juízo, não é isto. Isso vem, segundo o que eu pude estudar, pude ler, no mundo antigo, bem antes de Cristo. Quando alguém se sentia envergonhado, arrependido, havia o costume deste alguém carregar sobre a sua cabeça um braseiro, para que todos vissem de longe que ele estava arrependido, que ele estava envergonhado do que fizera. Alguns dizem que isto vem desde o tempo do Egito antigo, que uma pessoa indicava: eu me arrependi, eu estou completamente arrependido, e carregava aquele braseiro acima de sua cabeça, para que as pessoas assim vissem que ali estava uma pessoa, um homem arrependido. Faze o bem, porque você tocará no coração do seu inimigo e ele se arrependerá. Ele irá se arrepender. Não é fazer o bem para que ele tenha o castigo que ele merece. Esse não é o espírito. Lembre-se do que o Senhor Jesus disse quando chamou a João e a Tiago de filhos do trovão, porque eles disseram: Senhor, quer que mandemos vir fogo sobre esses samaritanos? Jesus disse: vós não sabeis de que espírito sois. Este não é o vosso espírito. Não há outra maneira no mundo, numa sociedade, com um discurso do revanchismo, com um discurso do ódio. Sociedades que nós chamaríamos de primeiro mundo estão com esse discurso. Sociedades emergentes estão com esse discurso. Sociedades do terceiro mundo, literalmente, também estão com esses discursos. Por quê? Porque isso está dentro da natureza humana. E nós, muitas vezes, dentro da igreja, nos deixamos levar, me perdoe dizer isso, por esses sentimentos, por esses discursos. E se somos de Jesus, o que temos que mostrar a este mundo é a pessoa de Jesus. E a pessoa de Jesus é plena em bondade e em misericórdia, em compaixão. A Bíblia diz que nós podemos até nos irar. Irar não é o problema. Há muita coisa que nós nos indignamos, que nós nos iramos, mas diz: irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não permaneça na ira. Porque quando você se ira e permanece na ira, você não está mais só se irando. A ira é um momento. Mas quando a ira, ela tem uma continuidade, ela é ódio. E o ódio não é um momento. O ódio é um estado de espírito. E que nós não devemos permitir que isto aconteça sobre a nossa vida. A Bíblia nos chama para sermos mais que vencedores em Cristo Jesus. E uma das vitórias que nós temos que ter como mais que vencedores em Cristo Jesus é vencer o mal. E você só vencerá o mal com o bem. O próprio Senhor Jesus, no Sermão do Monte, quando Jesus
diz: vocês ouviram o que vos foi dito, mas eu, porém, vos digo. Jesus começa com um outro discurso. Um discurso diferente do que eles ouviam, alguns deles todos os sábados, nas sinagogas. Sim, havia um discurso de ódio. Sabe, um dos piores ódios e uma das piores guerras que podem existir, e dificilmente você encontrará ódio pior do que esse, é o ódio religioso. E a igreja tem prova disso, que a igreja mesmo deve se arrepender da Inquisição, a igreja mesmo deve se arrepender de Salém, a igreja mesmo deve se arrepender de tantas coisas que a igreja tem vivenciado na história e tem demonstrado mais o ódio dos homens do que o amor de Deus. E nós precisamos, numa semana como esta, numa semana que chamamos de Semana Santa, numa semana que nós celebramos a paixão de Cristo e tudo o que Cristo fez, o fez porque me ama, porque te ama, porque nos ama. Porque ama, e a Bíblia diz que Ele nos amou quando nós éramos ainda inimigos. Jesus disse: ama ao teu inimigo. E como eu amarei ao meu inimigo? A primeira coisa que eu tenho que fazer, amando ao meu inimigo, é orar por ele. Mas tem gente que ora pelo inimigo e ora com ódio pelo inimigo. E Deus não vai escutar uma oração com o espírito errado. E se você está orando pelo seu inimigo, você tem que orar com amor em seu coração. Mas eu não tenho, porque se existe um desafio em nossa vida, é amar o inimigo. Porque amar as pessoas que nós queremos bem, isso nos é fácil. Isso nos é fácil, eu não tenho dúvida. Amar quem me ama é pelo menos natural. E se você não faz isto, algo de errado e muito sério há em sua vida. Mas amar o inimigo é uma coisa diferente. E Jesus mesmo falando sobre esse amar ao adversário, uma das coisas que ele disse, ame ao que te afronta, ame ao que te persegue, ame ao que te aborrece. Eu não sei, são 3 tipos de inimigos muito difíceis. O que me afronta é o que vem direto contra mim. E a minha reação é ir direto contra ele. O que me persegue é que me ataca por trás, é que vem atrás de mim. E a minha reação ou é fugir dele, ou é me voltar contra ele. Mas um dos que eu não sei quanto a você, eu acho difícil amar aquele que me afronta. Acho igualmente difícil amar aquele que me persegue. Mas o mais difícil para mim é aquele que me aborrece. Porque amar um chato é difícil. E tem gente que é aborrecedora. É gente que está, sabe, o problema de quem aborrece é que ele não vem por trás, ele não vem pela frente, ele está junto. Ele está do lado. E eu não sei se você já teve um aborrecedor na sua vida. Um aborrecedor é uma coisa difícil de amar. E dizer: Senhor, pelo amor de Deus, me dá fé para que eu creia que eu consigo amar essa pessoa. E me dá mais amor, para que com o teu amor eu ame a essa pessoa. E como eu amarei? Fazendo o bem. Não pagando o mal com o mal, mas fazendo o bem. A igreja tem que voltar a fazer o bem.
nós temos que voltar a mais viver o Evangelho que falar o Evangelho. Falar o Evangelho é importante, mas viver o Evangelho é sumamente importante. Muitos hoje, por causa da igreja, não querem ouvir sobre Jesus. Não é que não gostem de Jesus, é que a igreja não está dando um bom testemunho. E uma das coisas que Jesus falou, espantosa, é aquilo: se te esbofetearem na tua face direita, oferece a esquerda. Se te levarem a capa, deixa também levar a túnica. E ainda disse Jesus: se te pedirem para andar 1 milha, anda 2. Sabe, quando falou de esbofetear a face, o povo ouviu um pouco espantado aquilo. Quando escutou de levar a capa e deixar levar a túnica, o povo, eu creio, ficou meio perplexo. Mas quando Jesus falou de andar 1 milha, isso mexeu com todo mundo. Porque andar 1 milha era uma lei estabelecida pela dominação romana. Todo soldado romano tinha direito de pedir a qualquer pessoa da terra dominada que carregasse o seu fardo, carregasse o peso de toda a sua armadura, de todas as coisas que ele levava, por 1 milha. Essa era uma lei odiosa e odiada. E Jesus então diz: se te pedirem para andar 1 milha, anda 2. Você já pode imaginar, nesse momento, o que aquelas pessoas ficaram tocadas e mesmo escandalizadas, dizendo: não, isso não é justo. Jesus está dizendo: mostra que você é maior que todas essas coisas. Mostre que você é bom. Mostre que essas coisas não te afetam. Mostre que isso, que o mal dos outros não fará de você uma pessoa má. Que você se guardará. Por isso eu iniciei falando dessa couraça da justiça que nós precisamos ter para proteger, para guardar o nosso coração, que nós temos que não permitir que o nosso coração seja contaminado. E como é fácil nos contaminarmos. Sabe, de uma fonte boa, a Bíblia diz, sai água boa. E de uma fonte ruim, sai água ruim. Mas existe uma maneira de uma fonte boa você torná-la numa fonte ruim. Era prática nas guerras do mundo antigo contaminar a fonte por absinto, por veneno, por corpos putrefados. Assim se lançava na fonte para quê? Para poder contaminar a fonte. Não permita que o inimigo contamine a tua fonte. Não permita que o inimigo contamine o teu coração. Diz a palavra que uma árvore boa produz fruto bom e que uma árvore ruim produz fruto ruim.
Mas, de igual maneira, se você contaminar as raízes daquela árvore, aquele fruto que deveria ser bom, possivelmente terá uma aparência de fruto bom, mas ele não será mais um fruto bom. Pois a Bíblia também diz, tal é a raiz, assim será o seu fruto. Aonde está enraizada, aonde está sendo nutrida toda a árvore. Por isso a Bíblia diz que nós não devemos ter raiz de amargura, pois isto contaminará. Meu irmão, essa palavra que eu trago nesta manhã, apenas uma meditação, porque creio que nós temos que ser, como eu disse, mais que vencedores. A Bíblia diz que bendito seja Deus que sempre nos conduz em triunfo em Cristo Jesus. Assim, eu digo que se Cristo está nos conduzindo, o nosso destino é triunfar. E eu creio de todo o meu coração que Deus, Ele operará em nossas vidas para que nós realmente possamos vencer o mal com o bem. Vencer tudo isso que deseja derrubar a nossa vida. Mas o problema é que a Bíblia nos fala algo. Em Gálatas, Paulo disse, e não nos cansemos de fazer o bem. O problema é esse. É que fazer o bem cansa. Esse é o desafio. Porque ao seu tempo colheremos, se não houvermos desfalecido. Muitas vezes, em nossas vidas, nós deixamos de colher o bem que semeamos por um só motivo. Porque de exaustos desfalecemos. Sabe, semear dá trabalho. O que muita gente esquece é que colher também dá trabalho. Você já viu como dentro da igreja fala-se do semear, fala-se do sacrifício de semear, mas ninguém toca sobre o trabalho que é colher. Colher dá trabalho. E se semear cansa, e cansa, colher também tem o seu desgaste. Colher não é uma tarefa suave, como muitos imaginam. E nós temos que saber que tanto em uma realidade como na outra realidade há esforço, há trabalho. Eu tive e eu tenho esforço para semear, mas eu também terei esforço para colher. Mas saiba do seguinte, em Cristo Jesus, os nossos esforços não são em vão. Então, muitas vezes, eu e você teremos aquele cansaço para colher. E nós colheremos, mas se não houvermos desfalecido. Muitas vezes eu imagino o desfalecer apenas no semear. Mas muitas pessoas, na hora do colher, é que estão desfalecendo. Pessoas que não estão tomando posse dos frutos do seu penoso trabalho. Eu acho sempre estranho essa expressão nas Sagradas Escrituras, mas que se refere sobre o sacrifício de Jesus. Estamos na Semana Santa, que Ele
colheu os frutos do seu penoso trabalho. E, acima de tudo, se existe e há uma figura que demonstra o que é pagar o mal com o bem, é a cruz. É a cruz. Não existe figura, para mim, mais forte. A primeira palavra de Jesus, ao ser crucificado, foi: Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Sabe, aqueles homens que crucificaram a Jesus, aqueles soldados, eles tomavam uma mistura chamada posca, um tipo de cachaça de vinho, eu direi assim, de uma forma muito geral, fortíssima, fortíssima. E por que eles faziam isso? Para, de certa maneira, anestesiar a sua consciência e serem ainda mais cruéis, porque você crucificar uma pessoa é um ato de crueldade extrema. E você só fará isto através de uma ruindade, de uma maldade crua. Isto é crueldade. É algo cru. Algo cru. Em nada tratado. Brutal. E eles estavam acostumados às reações. Nenhum homem por vontade própria, se deixava crucificar. Eles gritavam, eles socavam, eles mordiam, eles cuspiam, eles praguejavam, amaldiçoavam. Mas naquele dia, aqueles homens viram algo que nunca tinham visto. Jesus não gritou, Jesus não praguejou, Jesus não cuspiu neles, Jesus não os amaldiçoou. Ele foi como cordeiro, a Bíblia diz que ele foi como cordeiro, mudo, diante dos seus tosqueadores, e não abriu a boca. Aqueles homens estavam, eu imagino, perplexos diante da atitude. E quando eles esperavam o quê? Que ele os amaldiçoasse, e veja bem, amaldiçoasse até mesmo com razão, eles ouvem: Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. A Bíblia diz que quando Jesus terminou, quando ele rendeu o seu espírito ao Pai, diz que as multidões saíram, as multidões que estavam assistindo saíram, batendo a mão no peito. Houve uma contrição, houve um arrependimento, mas o que mais me surpreende é a atitude do centurião e dos soldados romanos que o crucificaram. A Bíblia diz que aquele homem, aquele centurião, pôs-se mais à frente, olhou para Cristo e ele disse em bom e alto som: verdadeiramente este era Filho de Deus. E todos os homens que disputavam o manto de Jesus, que lançavam sorte, os que feriram a Jesus, os que transpassaram com aquela lança a Jesus, todos eles disseram: de fato, este era Filho de Deus. A primeira confissão veio de gentios. A primeira confissão veio dos seus crucificadores, pois agindo assim,
amontoarás brasas sobre as suas cabeças. E eles tinham ali a manifestação, eles precisaram manifestar, eles precisaram declarar: este era filho de Deus. A igreja tem que voltar a viver, como eu citei e volto a citar: não vingueis a vós mesmos. Mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, diz o Senhor. A vingança não é tua, a vingança não é minha, a vingança não é nossa, a vingança é do Senhor. A Bíblia diz, e no texto de Ezequiel, quando diz isso, diz: eu retribuirei, eu farei, eu abençoarei quem eu quiser abençoar, e eu castigarei a quem eu quiser castigar. Minha é a vingança, diz o Senhor. E eu vou dizer, quando Deus diz que dele é a vingança, isso não quer dizer que Deus vai te vingar, porque na cruz o que o Senhor queria não era a vingança, era a conversão, a salvação. Talvez isso tenha sido um dos problemas quando o apóstolo Paulo, ainda Saulo, se converte. Disse: agora é o tempo da vingança. Não era o tempo da vingança, era o tempo da redenção. E às vezes Deus vai abençoar quem você espera que Deus castigue. Ele vai abençoar porque houve redenção. Mas quando eu tomo, eu estou me apropriando. Quando eu me vingo, eu estou me apropriando de algo que só pertence ao Senhor. Que só pertence ao Senhor. A igreja é muito boa de falar: não tome o dízimo, não tome a oferta. Nada contra dízimo, nada contra a oferta. Porque você está tomando algo que pertence ao Senhor. Mas existe uma outra coisa que é muito mais importante que nós não tomemos: não tome a vingança. Porque a vingança pertence ao Senhor. Não se aproprie indevidamente de algo que não te pertence. Faze o bem. Esta é a palavra. E um dia nós ouviremos da parte do Senhor: vinde, benditos do meu Pai, porque eu tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e recebeste-me, ou recolheste-me, estava nu e me vestistes, era enfermo e foste ver-me, estive preso e visitastes-me. Quando foi que te vimos assim e que fizemos assim ao Senhor? Quando fizeste a qualquer um destes, por menor que seja, a mim fizestes. E meu irmão, inclusive o inimigo, o que te afronta, o que te persegue, o que te aborrece, faze o bem. Eu oro para que a igreja de Cristo volte a viver Cristo, porque Cristo em nós é a esperança da glória. Deus Todo-Poderoso, nós entregamos, ó Senhor, esta palavra. Pedimos, ó Deus, que de fato possamos fazer como Paulo disse aos romanos: portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber.
que nós possamos ter essa atitude que provoque, Senhor, arrependimento, que provoque, Senhor, nos nossos adversários, que eles venham a demonstrar que estão, ó Senhor, envergonhados do que fizeram. Que nós possamos vencer o mal com o bem. É o que nós te pedimos, Senhor. E desde já nós te agradecemos. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Pai. A palavra do Senhor nos diz: